Bom dia, meninos. Tudo bem? Espero que seja tudo bem com vocês e os familiares de vocês na medida do possível. Continuamos aí com o distanciamento social, isolamento social, a utilização da água e sabão constantemente na lavagem das mãos, o uso do álcool em gel sempre que possível e necessário, e a utilização constante das máscaras, não é? Estamos passando por uma flexibilização em alguns setores, mas precisamos ter compromisso, não é? Ter cautela para que cada vez mais várias áreas possam vir a flexibilizar para que a dinâmica populacional, a dinâmica econômica comece a tomar espaço, não é? Na sociedade, para que nós tenhamos aí o começo de retomadas, é muito importante. Ainda não temos, não é, uma vacina, uma medicação, mas nós percebemos que a união, o comprometimento, as parcerias entre nações estão aí empenhadas, não é, em desenvolver o mais rápido possível para poder imunizar grande parte da população. Isso é muito importante, não é? Nós sabemos que quando as nações estão em parceria, tudo é muito mais ágil, não é? E nós temos a nosso favor a tecnologia contribuindo e muito aí, verdade? Meninos, vamos para o módulo 4 do nosso livro fazer uma revisão, fazer um apanhado aí do assunto que está relacionado à nossa AB1 do quarto bimestre. Vamos falar sobre o continente africano. Preparados? Peguem o material de vocês, vamos lá. Bom, meus amores, falando sobre o continente africano, nós vamos perceber que o continente africano é um dos continentes mais ricos em diversidade, não é? É um continente mais repleto, né, de contrastes no mundo. É um continente que tem características marcantes em relação ao aspecto físico, ao aspecto populacional, à cultura, à história do seu povo, não é? O continente africano ele é um território dividido, não é, regionalizado em duas porções, não é? Nós estamos aí com o continente africano dividido em islâmico e subsaariano, não é? Nós temos dentro desse continente aí uma diversidade em características falando sobre, né, dentro dessas duas regiões aí, nós temos as características históricas, culturais, bem distintas dentro desses dois espaços, né, dentro dessas duas divisões territoriais, não é? Mas nós vamos perceber que tanto a porção islâmica quanto a porção subsaariana, nós vamos ter aí baixos níveis de desenvolvimento econômico, né? As condições de vida por parte, né, dessa população bem precária, não é? Grande parte da população vive em condições bem precárias. Nesse continente nós vamos ter aí desde o deserto do Saara, não é? Até rios caudalosos, rios extensos, né? Como é o caso do Congo. Nós vamos ter podemos falar sobre o Rio Nilo, que é um rio de grande importância, né,
para a região, que vai trazer aí uma grande fertilidade para as margens desse rio, e assim faz com que possa ser uma área cultivável, não é? De grande produtividade. Nós temos um relevo e uma hidrografia bem expressivas dentro do continente africano, não é verdade? Nós temos várias formas de relevo, nós temos dentro desse território rios que são considerados rios endorreicos, não é? Ou seja, esses rios eles vão se desaguar, né, no oceano, não é? Nós temos outros pontos importantes a falar sobre o quadro natural do continente africano. Nós podemos falar sobre a presença da floresta tropical, floresta equatorial, nós temos a presença de estepes, desertos, vegetação mediterrânea, nós temos savanas dentro do continente africano, né? E outro ponto que nós precisamos falar é sobre a população. O continente africano, assim como o continente americano, como o continente asiático, ele passou pelo processo de colonização, não é? O continente americano, ele passou pelo processo de colonização, de povoamento, de exploração. O continente africano, ele passou pelo processo de colonização, de exploração, não é? Ele tinha a função de oferecer para os seus colonizadores europeus, né, nesse período, a função de oferecer a mão de obra escrava para as suas colônias europeias, principalmente nesse momento, né, no século XVI, aí a partir do século XVI, através das grandes navegações. Então, uma das grandes funções aí era do continente africano, não é? No período de colonização, era oferecer mão de obra escrava para trabalhar, não é? Nas colônias americanas, né? No território americano. Com o surgimento da Revolução Industrial no século XVIII, né, tudo isso se intensificou mais ainda, né? Essa relação comercial de produtos industrializados ampliou a necessidade de novas fronteiras, né? De novas fontes de matéria-prima, de mercados consumidores, de produtos industrializados da Europa, e a busca por tudo isso, né, fez com que esses colonizadores fossem buscando outros objetivos, principalmente em ampliar o seu domínio político e cultural, e fizeram então, a partir do século XIX aí, um imperialismo, buscou-se então um imperialismo em relação à exploração econômica, à ampliação do domínio do território, né, em diferentes nações do mundo. E a África, né, passou por esse momento de colonização, não é? E cabia aos colonizadores, né, dominar esse território e utilizar a denominação de missão civilizadora, não é? Eles acreditavam que eles tinham que dominar esse povo, né? Era um povo atrasado, considerado um povo atrasado no pensamento deles, no pensamento dominador deles, não é? Eles tinham que mostrar para esse povo religião, cultura, um desenvolvimento que para eles o povo africano não tinha, não é?
E aí, então, o que acontece, né? Em Berlim, em 1885, esses países europeus, não é? Essas nações europeias, França, eles resolvem, então, dividir o território em uma conferência, né? Conferência de Berlim, eles resolvem, então, dividir o território africano, não é? E essa divisão, eles não respeitam aí a forma a qual esse povo já vivia no continente africano, não é? Simplesmente dividem entre eles, fatiam entre eles o território, sem respeitar as etnias, sem respeitar as organizações sociais, sem respeitar a organização econômica que já viviam, que já estava organizada por esse povo. E esse povo, não é, que sofreu toda essa agressão, teve que passar essa imposição, não é? Teve que passar a trabalhar, não é? Para essas nações, não é? Esse povo, esses nativos africanos começam então a ser desapropriados das suas terras, né? E passaram a trabalhar como escravos nas plantations, né? Nas mineradoras, nas empresas coloniais europeias desse momento, não é? Da Inglaterra, da França, da Itália. Então eles começam a trabalhar para eles. E os seus valores não têm nenhum tipo de respeito, de valorização. Mesmo, meninos, quando acontece todo esse processo, nós vamos perceber que essa população, ela luta muito, não é, para não aceitar, mas não é suficiente. Então eles acabam sendo dominados por muitos e muitos anos, sendo colonizados, não é, por nações europeias. Mesmo após aí a independência, né, alguns países começam a se tornar independentes da França, bem mais depois dos portugueses, né, deixam de ser colônia dos portugueses, mas nós vamos perceber que essas nações continuam dependentes economicamente. Elas se tornam independentes, mas a economia ainda está muito fragilizada. Eles ainda não têm estratégias, ainda não têm estruturas, mesmo que nesse período ainda que eles eram colônia. Os colonizadores investiam parte, não é, dos lucros em construção de hospitais, em construção de escolas, de ferrovias, de rodovias, mas essas obras não eram para favorecer aos nativos, era para favorecer a sua melhor condição de vida dentro desse território, o escoamento, o transporte da matéria-prima, não é? Então, quando esses países, não é, alguns países africanos conquistam a sua independência, eles ainda não têm estruturação, nem política, nem econômica, não é? Ainda estão totalmente dependentes dessas nações. Percebe-se que ainda existe uma divisão dentro desse território, que é a divisão entre brancos e negros, não é? E aí surge então o apartheid, né? Que é o racismo como uma política institucional do Estado, né? Onde os negros são impedidos de acessar
algumas áreas que os brancos têm liberdade de estar, de permanecer, não é? E essa política, não vai fazendo com que os negros comecem a lutar, a buscar a sua liberdade também, a buscar, a conquistar os seus direitos, não é? E entre conflitos e entre muitas disputas, nós vamos ter então um líder de muito peso, de muita importância. Lógico que tiveram muitos outros, não é? Mas que se destacou aí o Nelson Mandela, que ficou preso por mais de 20 anos, não é? E quando consegue a sua liberdade através do apoio mundial para que finda-se o apartheid, ele então é eleito o primeiro presidente negro da África do Sul, não é? Nós percebemos aí que por não ter tido a sua etnia, a sua organização social, o seu território respeitado quando ocorreu o processo de colonização, não é? Nós percebemos que mesmo tendo ocorrido aí a independência de algumas nações, não é? De alguns países, nós vimos que o período de colonização enfraqueceu, empobreceu, não é? Estruturalmente, economicamente, o continente africano. Nós percebemos que é um continente de muita riqueza mineral, mas nós não temos ainda, em algumas áreas, políticas capazes de levar estratégias para fazer com que esses países consigam se reerguer, não é? Haja visto que o território africano é um território onde a infraestrutura é precária, onde falta esgoto, falta saneamento básico, educação, hospital, que vá suprir a necessidade da sua população. Não é? Ainda é uma política em algumas áreas sem estratégia, alguns governos que não investem o que realmente é para ser investido, muitas vezes por corrupção, muitas vezes por falta de estratégia, muitas vezes por ter que pagar um empréstimo, não é? Com outros países com juros altíssimos e sobra muito pouco para o seu povo. O continente africano está no módulo 4, tá? Peço a vocês que leiam, se informe, leiam a AB1 com bastante tranquilidade, pause os vídeos, vai voltando os vídeos para você conseguir realizar uma boa prova. Vou deixar para vocês um abraço bem fofinho, um beijo carinhoso e boa prova.